Paz, irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá em 1 João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Leiamos a palavra de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos orar mais uma vez. Deus soberano, como é maravilhoso nós podermos juntos aqui nesta assembleia cultuar o teu nome. Como é maravilhoso para nós podermos cantar que tu és um Deus de amor. Tu és amor. E tu tens, ó Deus, expressado esse amor para com o teu povo todos os dias. Nós te agradecemos porque a maior prova do teu amor por nós é o que Cristo fez por cada um dos teus eleitos na cruz. E como é maravilhoso nós sabermos que esse amor continua. Como é maravilhoso nós sabermos que o Senhor, que é amoroso, nos traz aqui, como foi dito. Mesmo sabendo que o nosso culto, a nossa adoração, ela é tão imperfeita. O Senhor graciosamente, amorosamente nos traz aqui para ouvirmos a Tua palavra e para rendermos glória ao Teu nome. Ó Deus, que o Teu amor cada vez mais mude o nosso coração. Que o Teu amor mude a nossa forma de pensar e de agir. Nós te pedimos mais uma vez que a Tua palavra, ela entre nos nossos corações e que haja santificação nas nossas vidas, que haja progresso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Ilumina o nosso entendimento. O nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho tido a grande alegria, eu e minha esposa, de estarmos recebendo uma família lá do Ceará, e que muito tem alegrado os nossos corações durante esses dias. E é interessante que eu tenho percebido como o meu sotaque ele voltou a ficar carregado. Foi me encontrar com o meu amigo e a gente conversa e parece que eu estou lá há tantos anos. E eu lembro que ontem no jantar o Denilson chegou para mim e falou: pastor, eu acho tão engraçado esse seu amigo, ele fala igual a você. E eu achava de um certo tempo que eu tinha perdido o sotaque, porque eu morei muito tempo em Pernambuco, depois morei muito tempo em Natal. E eu falava muito com a minha esposa isso: amor, eu perdi o sotaque, eu não tenho mais sotaque do Ceará, do Nordeste, né? E ela tem um sotaque bem carregado, todos conhecem. E eu lembro que uma vez eu liguei para pedir uma pizza. E eu falei: eu gostaria de pedir uma pizza. E a mulher: você é de Fortaleza? E eu fiquei sem acreditar, né? E ali vi realmente, não perdi o sotaque. Não que eu queira, mas a gente não tem como se desvencilhar da nossa terra. Nós falamos como os nossos conterrâneos, nós nos comportamos como os nossos conterrâneos, é extremamente natural isso. A palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Nós pertencemos a Deus. E não há como nós nos desvencilharmos, uma vez que fomos resgatados pelo nosso Redentor, não há como nos desvencilhar das práticas do reino de Deus.
Não há como falarmos de outra maneira, não há como nos comportarmos de outra forma, senão da forma como o nosso rei, ele espera. Da mesma forma que o sotaque cearense nunca vai sair de mim, da mesma forma, algumas evidências de que nós de fato nascemos de novo, do cidadão do reino dos céus, jamais irá sair das nossas vidas. As bem-aventuranças estão aí para nos mostrar que ali não são qualidades que nós devemos buscar, mas ali são características inerentes àqueles que nasceram de novo. Uma vez que você nasceu de novo, a sua linguagem vai ser o amor. Uma vez que você nasceu de novo, você vai ter uma confissão verdadeira a respeito de Cristo. E você vai buscar viver em santidade. Você não se contenta mais com o pecado. Você agora odeia o pecado. E é exatamente um pouco sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós iremos responder a seguinte questão, de acordo com o que João traz para nós. Você é um verdadeiro cristão? Essa é a pergunta, e na verdade essa é a ideia de João ao escrever sua carta, para fortalecer os cristãos. Você é um verdadeiro cristão? Antes de nós entrarmos no texto, eu quero lembrar os irmãos da última pregação, onde do verso 7 até o verso 12, nós falamos a respeito de algumas razões pelas quais nós devemos amar o nosso irmão. Nós vimos do versículo 7 ao versículo 8, que nós devemos amar o nosso irmão porque Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus. O amor não é só um atributo de Deus. O amor é o próprio Deus. Do verso 9 até o verso 11, nós aprendemos que nós devemos amar o nosso irmão porque Deus nos amou. E o seu amor por nós é o parâmetro pelo qual nós devemos amar o nosso irmão. Conforme nós vemos no versículo 11, amados. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 4. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar os nossos irmãos. E aí, por último, nós vemos aí no versículo 12, que nós devemos amar os nossos irmãos, porque isso é a manifestação do amor de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se torna visível pela prática do amor mútuo que existe entre os seus filhos, entre os seus eleitos. É interessante nós observarmos no versículo 12, por exemplo, que a palavra permanecer, ela é uma palavra que vai, logicamente, se referir à permanência de Deus em nós. E essa palavra ela vai se repetir, por exemplo, do versículo 13 ao versículo 16. Olha o que diz o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Este mesmo verbo, permanecer, também é visto no capítulo 3, versículo 24. Olha aí o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Sempre que essa palavra ela aparecer na carta de João, você pode ter certeza que isso reflete esse relacionamento íntimo de Deus com o seu povo. Nós permanecemos em Deus, e Deus permanece em nós. No versículo 6 do capítulo 2, nós vemos que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Os gnósticos naqueles dias diziam que permaneciam em Deus por conta de um conhecimento especial que eles tinham. Então, era por meio do conhecimento. Eles pensavam que, por meio da inteligência deles, eles poderiam chegar até Deus, e então permanecer em Deus. Só que João nos ensina algo totalmente contrário ao ensinamento gnóstico. Nós permanecemos em Deus porque Deus se manifestou a nós primeiro. Deus tomou a iniciativa de vir até nós e nos resgatar, e colocou em nós o seu Espírito. E muitas vezes nós tendemos a nos esquecer disso. O nosso Deus é Espírito. O nosso Deus é luz. Nosso Deus é fogo consumidor. Nós vemos isso lá em Hebreus. Mas esse mesmo Deus que é fogo consumidor, que é Espírito, que é luz, é amor. E Deus veio através do seu Filho e morreu no nosso lugar, foi por amor. Foi para a sua glória, claro, foi para manifestar os seus atributos na criação, de uma maneira especial. Mas nós não podemos desvincular esse amor de Deus por nós. Deus, Ele quer de fato
e Ele quis tanto ter esse relacionamento de intimidade conosco. Isso não significa que nós somos a fórmula de todas as coisas, porque tudo é feito para a glória do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus nos amou de tal maneira. Deus não nos amou de qualquer forma. Deus nos amou muito, muito mesmo, a ponto de mandar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E nós observamos aqui a influência, na verdade, percebemos a trindade aqui nessa obra de salvação. Olha o que diz o versículo 13. Nisto conhecemos que Deus, que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós vemos aqui a ação de Deus, o Pai, conforme nós vemos durante todo o contexto. Você vai observar isso no versículo 1 do capítulo 4 até aqui. Deus o Pai dando o seu Espírito por nós. Nós observamos o Filho de Deus executando essa salvação. É só você ir para Efésios que você vai ver o Pai escolhendo, o Filho executando e o Espírito Santo de Deus aplicando essa salvação. Você vai ver o Espírito Santo que faz com que o indivíduo creia em tudo isso. Olha o que diz o verso 16, parte A. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. E só é possível nós crermos em Deus, só é possível nós acreditarmos nesse amor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se não fosse a ação de Deus, se não fosse a habitação do Senhor em nós, nós seríamos totalmente alheios às coisas do Senhor. Poderíamos até ter um evangeliquez, poderíamos até ter um comportamento determinado. Nós somos mestres nisso. Nós somos especialistas em termos comportamentos para ganharmos alguma coisa, ganharmos respeito, ou ganharmos um status que muitas vezes não condiz com a realidade de quem realmente somos. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos um Deus que nos conhece. Ele sabe quem verdadeiramente somos. E Ele resolveu, mesmo assim, mesmo sabendo quem éramos, quem somos, Ele nos amou, Ele continua nos amando, e Ele vai nos receber através da vinda do seu Filho. Isso nós podemos ter certeza. Diante disso, eu quero meditar sobre o tema. Você é um cristão? Você é um verdadeiro cristão? Como saber se sou um verdadeiro cristão? Às vezes essas perguntas acontecem em homilia. Como é que eu sei se eu sou um verdadeiro cristão? Como saber se de fato eu sou salvo? João, ele vai falar isso por toda a carta. Ele vai ser repetitivo. Já temos falado sobre isso. Em primeiro lugar, nós sabemos que somos um verdadeiro cristão pelo fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Olha o que diz aí, versículo 13 e versículo 14. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Essa é a primeira grande verdade inabalável da identidade de um verdadeiro cristão. Não há possibilidade de cristianismo verdadeiro sem a habitação do Espírito Santo. Esse lado subjetivo da fé cristã, ele não pode ser negligenciado nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus quem possibilita com que eu e você venhamos a crer no Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que testifica se de fato nós somos cristãos ou não. Nós seremos salvos não simplesmente pelo conhecimento que nós temos. Seremos salvos porque Deus resolveu habitar em nós, e através dessa habitação, agora adquirimos conhecimento. Mas não é pelo conhecimento, porque senão nós seríamos gnósticos aqui. Mas é pela ação de Deus. E como é maravilhoso nós percebermos o amor de Deus. Muitas vezes nós não queremos receber determinadas pessoas em nossa casa. Muitas vezes nós não queremos ir a determinados lugares. Evitamos conviver com determinadas pessoas. Mas como é constrangedor para nós saber que o Deus do universo, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, que habita no alto e sublime trono, resolveu não só estar conosco, mas estar em nós.
Ele resolveu habitar em nós por meio do seu Espírito. Ele conhece a nossa natureza. Ele conhece as motivações do nosso coração. Motivações essas que muitas vezes temos medo até de falar para as nossas esposas, ou as esposas para os seus maridos, ou dos filhos para os pais. Deus sabe de todos os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração, mas mesmo assim Ele resolveu habitar em nós. Isso é amor. E quando a gente chega aqui para cultuar a Deus, nós sabemos que o culto é em verdade, mas o culto é diante do meu Pai, daquele que ama a minha vida, ama a mim de maneira incondicional, ainda que isso não signifique que Ele simplesmente agora concorda com tudo que eu faço. Isso faz parte do seu amor incondicional. Ele me ama e vai transformar a minha vida conforme o seu querer. Nós observamos aqui que o Espírito Santo de Deus não é algo que nós buscamos, é algo que Deus nos dá. Conforme nós temos observado hoje, infelizmente, com grande influência de linhas de neopentecostalismo, onde as pessoas fazem campanhas, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. É Deus quem se revela a nós, é Deus quem vem até nós, e se Deus não vir até o homem está perdido. Isso é evangelho. Acho que é uma frase, eu não sei se é de Martin Lloyd Jones, ele costumava dizer que a religião é o homem buscando a Deus, o evangelho é Deus buscando o homem. Deus, Ele toma a iniciativa, sempre foi assim. Nós temos o Espírito Santo de Deus, não porque nós simplesmente procuramos por curiosidade e encontramos, mas porque Deus simplesmente, na eternidade, olhou para nós e decretou: eu vou habitar na Janete, eu vou habitar no Edmar, eu vou habitar no Vitor, enfim, eu vou habitar no meu povo, eu vou habitar nos meus eleitos. Essa é a vontade de Deus. Deus não nos deixou sozinhos, e muitas vezes nós esquecemos disso, enfatizamos a questão do Deus Pai, do Deus Filho, e nos esquecemos do Deus Espírito, que é o nosso professor, aquele que nos ensina, conforme nós cantamos aqui. João capítulo 15, versículo 26, Jesus ele vai falar a respeito desse Consolador. João 15, versículo 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. É impossível caminharmos na fé cristã sem o Espírito Santo de Deus. É impossível perseverar na fé sem a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É impossível. E como é que nós percebemos essa presença do Espírito Santo de Deus em nós? Por alguns aspectos, eu quero trazê-los aqui para os irmãos, daquilo que a Bíblia fala para nós. Nós percebemos que o testemunho interno do Espírito Santo, em nosso espírito, em relação ao nosso espírito, de fato testifica que nós somos filhos de Deus, e que o Espírito Santo dele habita em nós. Olha o que aqui diz Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 2 Coríntios 1, 22 fala que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Observe, o coração, o lado subjetivo da vida, não está desvinculado da fé cristã. O grande problema que nós encontramos hoje são pessoas que supervalorizam a experiência e se esquecem da verdade. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você pode sentir uma alegria, uma paz que o mundo não dá. É isso que Jesus já falou para nós. E às vezes nós tendemos a sermos matemáticos na fé cristã, e achar que 1 mais 1 é 2, e as coisas simplesmente têm que acontecer conforme aquela regrinha que eu estabeleço. Eu não estou falando aqui da liberdade do Espírito conforme a gente ouve por aí, mas eu estou falando desse Deus pessoal que move e comove o seu povo. E às vezes nós nos esquecemos disso. Achamos que isso é ser pentecostal. Não, queridos. Nós estamos diante de um Deus que é amoroso, diante de um Deus que renova suas promessas em relação a nós. É isso que nós cantamos, é isso que nós lemos. Como ser indiferente diante de um Deus que é tão amoroso, diante de um Deus que é grandioso?
se o seu coração se alegra na presença do Senhor, num momento de culto solene, não ache que isso é algo de outro planeta. Isso é algo que de fato reflete um relacionamento com Deus. E esse lado subjetivo muitas vezes tem sido colocado de lado. Nós percebemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós também, por meio da iluminação que Ele nos dá quando nós lemos a sua palavra. Salmo 119, verso 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É aquela história de sempre, é você ler a palavra do Senhor e aquilo mexer com o seu coração. Você perceber que você precisa de fato mudar aquilo, ou você simplesmente perceber: nossa, eu li isso aqui 20 vezes e parece que agora eu entendi. É a iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós podemos de repente aqui passar um ano dando uma aula de hermenêutica, e eu não digo que a hermenêutica não é boa, o estudo teológico é maravilhoso, devemos sim nos capacitar, mas a hermenêutica sem a iluminação do Espírito Santo de Deus não vale de nada. O que você vai ver simplesmente é aquilo que os fariseus tentaram ver, mas não conseguiram, porque Deus se revela a quem Ele quer. Isso nos coloca suspensos, isso tira o nosso chão. É por isso que a gente tem que se ajoelhar diante do nosso Deus e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não dependo da minha inteligência, eu não consigo entender a Tua palavra se o Senhor simplesmente não iluminar o meu entendimento. E é interessante nós percebermos que crianças entendem. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, mas existem aqueles que são cheios de si e que acham que têm todo o conhecimento do mundo na cabeça. De repente essas pessoas não conhecem, porque não tem a iluminação do Espírito Santo. Precisamos disso. Nós vemos também um outro aspecto da presença do Espírito Santo de Deus em nós, quando nós percebemos que o pecado ele vai cada vez mais se tornando algo odioso nas nossas vidas. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Depois eu vou ler o verso 13 e o verso 14. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que diz o verso 3 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E por último, não que isso encerra, mas apenas fecha aqui pelo menos 4 aspectos que eu trouxe. Nós temos o fruto do Espírito que produz em nossas vidas. Amor, conforme vemos lá em Gálatas 5, 22, 23. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós sabemos que aqui temos o fruto do Espírito. E aí o texto continua, olha o que diz o verso 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aqui João ele fala a respeito dessa manifestação histórica de Cristo. Cristo veio e de fato ele habitou entre nós. Nós vemos isso lá no capítulo 1, quando ele diz lá no verso 2, e a vida se manifestou a nós. Se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então é interessante porque João ele vai aqui dizer que nós temos visto e testemunhamos, falando a respeito dos apóstolos, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nós sabemos que Cristo não morreu por todos. Não vou gastar tempo, por exemplo, falando sobre isso, porque nós já falamos em outras oportunidades, mas nós temos textos que nos mostram isso de maneira muito rápida. Eu quero trazer esses textos, Efésios 5, 25, quando nós vemos que Paulo diz que os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo não se entregou por todos, Cristo se entregou pela sua igreja. João 10, 11, nós vemos que Jesus diz: eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 15 do capítulo 10, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Enfim, nós sabemos, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Nós temos ciência disso, o próprio João nos ensina essa grande verdade. Mas o que é interessante é nós focarmos a nossa atenção nessa permanência de Deus em nós, através do seu Espírito, porque é exatamente essa permanência, o Espírito Santo de Deus em nós, que vai desencadear as duas respostas que nós damos, que aqueles que de fato são habitados pelo Espírito dão, quando na verdade são habitados pelo Espírito. Mas diante disso, diante do que vimos até aqui, será que você pode ver o Espírito Santo de Deus na sua vida? Será que você pode perceber o Espírito Santo dando-lhe uma certeza inabalável de que você é um filho de Deus? Essa certeza, será que tem trazido alegria para você? Será que você pode perceber de fato a manifestação de Deus em sua vida? Será que as pessoas podem perceber isso em nossas vidas? Ninguém jamais viu a Deus, mas será que as pessoas conseguem ver de fato a imagem e semelhança de Deus em nós? Será que as pessoas veem progresso na nossa caminhada? Você pode perceber o Espírito Santo abrindo o seu entendimento, por exemplo, quando você lê a palavra. Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia? Ou quanto tempo faz que Deus não fala com você quando você lê a Bíblia? Será que Deus já falou com você quando você leu a Bíblia? Você pode perceber um progresso e um desejo no processo de santificação, onde cada vez mais nós vamos odiando o pecado. Você pode perceber o fruto do Espírito em sua vida: amor, paz, longanimidade, bondade e as outras características que nós vimos. Será que Deus ele é muito mais visível em nossas vidas hoje do que Ele era ontem? Será que nós podemos dizer, como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem? São perguntas, irmãos, que nós não podemos fugir delas. Ou Deus habita em nós e de fato nós somos cristãos, ou Deus não habita em nós. E eu posso tranquilamente dizer isso. Existem pessoas que vão para o inferno tendo uma boa teologia, falando uma teologia até saudável, defendendo algo que é fantástico, maravilhoso. Como tal pessoa é inteligente? Como tal pessoa consegue passear nos 5 pontos do calvinismo, passear sobre os documentos da igreja reformada? É possível que você de repente defenda determinadas coisas que são justas no cristianismo, e mesmo assim para o inferno, porque o Espírito Santo de Deus não habita em você. Esse lado subjetivo da fé não pode ser negligenciado. Ou você teve um encontro salvífico com Cristo, ou nem a classe de catecúmenos vai livrar você do inferno. Precisamos, irmãos, desesperadamente provar a nossa fé. Precisamos desesperadamente, de fato, reconhecer, não sossegar enquanto Cristo não for algo visível em nós. Nós precisamos sim ter um choque de realidade muitas vezes, porque eu não sei se você tem a mesma tendência que eu. Alimentamos muitas vezes uma concepção a nosso respeito que não condiz com a realidade. Achamos que a fé é algo meramente glamuroso, que a fé é algo meramente que é vivida no campo da intelectualidade, quando muitas vezes não temos a coragem de fazer aquilo que é menos glamuroso. Separar um tempo no dia para ler a palavra, separar um tempo no dia para orar. É claro que podemos orar onde estivermos, mas a prática devocional ela tem sido negligenciada no nosso meio, e simplesmente nos contentamos com a vida medíocre, sem leitura da Bíblia. Não é ler a Bíblia como um fim em si mesmo, mas é ler a Bíblia porque Deus irá falar conosco. Eu gosto de estar com minha esposa porque ela fala coisas maravilhosas para mim. Às vezes é difícil, né, amor? Também às vezes eu não falo umas coisas boas. Mas se ela escreve uma carta para mim, eu vou ler. Por quê? Porque é importante para mim o que ela tem para dizer. Porque eu amo a minha esposa. Então para mim é importante saber o que é que ela vai dizer. E aí você lê 500 vezes a mesma carta.
20 vezes. Ah, porque nessa parte aqui, eu pelo menos sou assim. Aí vou ler de novo aqui essa frase aqui. Oh, nossa, o que é que ela estava pensando nessa hora? Que legal e tal. A palavra de Deus, irmãos, é a vontade do Senhor para nós. Revela a vontade do noivo para a noiva. E sabe por que nós não lemos? Porque não é interessante. Deus não é interessante para muitos de nós. E é por isso que nós nos contentamos com a vida medíocre da palavra do Senhor. E Deus não se torna algo palpável em nossas vidas. Queridos, nós podemos ser reconhecidos como uma igreja reformada, mas que o nosso coração não esteja em busca de reconhecimento. Que o nosso coração esteja no fato de buscarmos incessantemente, a cada dia, desfrutarmos desse relacionamento verdadeiro com Deus. Esse relacionamento de intimidade. Algo que parece que perdemos com o passar dos dias, porque colocamos a culpa no nosso trabalho, colocamos a culpa nos nossos afazeres. Mas não se esqueça, em primeiro lugar, você é um cidadão do reino. Você não foi chamado em primeiro lugar para exercer a sua função profissional. Em primeiro lugar, você foi chamado para ser um filho de Deus, um discípulo. Nós somos peregrinos. Nós não podemos nos enroscar com as coisas deste mundo. Aquilo que Deus nos dá, trabalho, família, relacionamentos, isso são meios para glorificar o seu nome e para nos preparar para aquele grande dia em que nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós percebemos que os nossos desejos, as nossas motivações não podem ser satisfeitas neste tempo, porque nós buscamos a pátria celestial. Nós pensamos nas coisas do alto, nós buscamos as coisas do alto, conforme nós vemos lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus irá expressar essa habitação por meio de dois aspectos. Nós percebemos aqui, olha o verso 15. Segundo lugar, nós sabemos que somos de fato verdadeiros cristãos e que o Espírito de Deus habita em nós quando nós possuímos uma confissão verdadeira a respeito de Cristo. Um verdadeiro cristão possui uma confissão verdadeira a respeito de Cristo. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aqui entra o aspecto doutrinário. É importante amarmos o nosso irmão como uma evidência de salvação. É importante vivermos em santidade como uma evidência de salvação. Mas tão importante quanto estas outras coisas é termos uma confissão bíblica a respeito da pessoa de Cristo. E muitas vezes nós tendemos a dizer, não, mas a fé, ela não é complicada. De fato, em certo sentido, a fé não é complicada. Mas isso não pode ser desculpa para que você deixe de progredir no conhecimento da pessoa de Deus. E o que tem de pessoas hoje que têm negligenciado, por exemplo, estudar a palavra de Deus, seja na escola dominical, seja na reunião de doutrina, ou seja simplesmente em casa, buscando ler, buscando progredir, não é brincadeira. Uma confissão errada, um entendimento errado a respeito de Cristo vai nos levar a uma vida errada. Confessar a Cristo não é simplesmente dizer, eu sou servo de Cristo. Mas quando João ele fala que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Isso é interessante porque essa expressão Filho de Deus é algo que é levado desde o Antigo Testamento e que tem a ver com essa manifestação de Cristo como divino e como humano. Não é simplesmente dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que é que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus? Significa dizer que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E que Ele é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Era exatamente por conta de um entendimento equivocado que os gnósticos tinham a respeito de Cristo, que eles tinham uma vida equivocada. E a nossa fraqueza, muitas vezes, em resolvermos nossos problemas de relacionamento, em resolvermos as nossas questões, em traçarmos uma vida de santidade, é porque nós temos uma concepção errada a respeito de Cristo.
E sabe por que temos uma concepção errada? Porque não lemos a Bíblia. Porque achamos que o domingo ele vai ser suficiente para que então eu possa conduzir a minha vida. E aí, irmãos, uma concepção errada de Cristo, uma concepção de vida errada, uma concepção de culto errada, e fica tudo errado. E aí o que nós temos visto, por exemplo, em relação ao culto eu vou assistir culto hoje. Já ouviu isso já? Eu vou assistir. E aí você é o espectador. E quem está dirigindo a liturgia e o pastor são aqueles que são alvos da avaliação. Não, o pastor hoje... E aí você é o cliente. Porque a pregação tem que ser do jeito que você gosta. A música, o grupo de música tem que estar ali. Tem que, sabe? Aquela música de 1939. Se não tiver, não rola. Porque eu não vim aqui adorar a Deus, eu vim aqui me satisfazer. Uma concepção errada de que Cristo é Senhor vai trazer uma vida errada. Nós devemos, irmãos, levar isso a sério. Porque João ele fala, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Uma confissão errada a respeito de Cristo pode significar uma vida que não foi alcançada por Deus. E às vezes a gente acha que não, esse negócio de doutrina, pastor, isso aí não existe. O importante é o amor. Mas como é que vai ter amor sem doutrina? O importante é uma vida de santidade. No seminário a gente ouvia muito isso. Quando alguém se dava lá o estudo teológico, aí tinha uns irmãos lá, eu quero é vida, ficava gritando, eu quero é vida, né? Mas como é que vai ter vida sem conhecimento da doutrina? Sem conhecimento de Cristo? Salmo 119, versículo 7, render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Sem o conhecimento da palavra de Deus, que desemboca num conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo, nós teremos uma vida equivocada. Você tem uma confissão, você tem um entendimento a respeito de Cristo. A questão é esse entendimento, essa confissão condiz com a realidade? Eu tenho certeza que se eu for perguntar para cada um aqui, cada um vai dizer, Cristo para mim é isso, Cristo para mim é isso. Todos nós temos uma confissão. E aí nós lemos o texto da liturgia, Mateus 16, versículo 13. Jesus ele chega para os discípulos, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne, sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. O próprio Senhor nos ensinou que a confissão, uma confissão bíblica a respeito de Cristo, é algo de extrema relevância na nossa caminhada cristã. E a pergunta que fica é, quem é Cristo para você? Todos nós, conforme já vimos, temos uma confissão. Para muitos, Cristo hoje é simplesmente um curandeiro. Alguém que está ali para resolver as minhas causas impossíveis. Para outros, Cristo se converteu em um amuleto da sorte. Para outros, Cristo é simplesmente um menino que é mencionado numa determinada época do ano, fazendo parte de um presépio. Para outros, Jesus é um meio para que a minha vida dê certo, para que os meus planos, para que as minhas ideias, elas simplesmente deem certo. Mas e você? Quem diz ser o Filho do Homem? Você tem uma confissão bíblica a respeito de Cristo? Será que você pode dizer, eu não estou falando aqui de trazer uma confissão como os teólogos de Westminster, ou trazer uma confissão como os teólogos de Heidelberg, mas será que você pode dizer de coração, de acordo com as Escrituras, aquele cântico lá do Logos, Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador, só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Isso é uma confissão de quem Cristo verdadeiramente é, o que nós cantamos aqui, o nosso protetor, o nosso ajudador,
o Senhor das nossas vidas, o Senhor de todas as coisas. Essa é a nossa confissão. Cantamos aqui aquilo que não só acreditamos, mas aquilo que a Bíblia nos ensina. Que é por isso que a nossa confissão é válida. É por isso que Deus recebe os nossos cânticos, porque cantamos as Escrituras. Quem é Cristo para você? Só é possível termos uma confissão correta a respeito de Cristo, se o Espírito Santo de Deus agir em nós. Lembra quando Pedro confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E aí Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Só é possível confessar a Cristo verdadeiramente se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Deus se revela aos pequeninos, Deus se revela, Cristo se revela a nós pela sua palavra. A palavra é a revelação especial, suficiente de Deus. João 5,39, Jesus diz: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A nossa confissão, sem o amparo das Escrituras, é uma mera tradição inútil. A nossa confissão, ela tem que revelar, ela tem que expressar a sabedoria de Deus. Nós precisamos compreender a razão da nossa fé. Nós precisamos estar dispostos a defender a nossa fé. O fato de você se sentir de repente embaraçado porque alguém chegou, confrontou você, fez uma pergunta que você não soube responder, não pode ser visto como algo engraçado. Porque se Cristo é real para você, e se você está cheio das Escrituras, você vai responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. E às vezes a gente leva isso na brincadeira. Foi tão engraçado, eu não sabia nem o que dizer. Aí eu liguei para o presbítero. Foi tão engraçado. Não é engraçado. Se Cristo de fato é o nosso Senhor, se desejamos a Cristo, nós examinaremos as Escrituras, porque são elas que falam a respeito dele. Não pense que você consegue levar a sua vida cristã simplesmente com as programações dos departamentos, simplesmente com aquele livro que nós estudamos determinado dia da semana, simplesmente com aquele tempo que nós temos na EBD, ou com o tempo que nós temos aqui. Cristo, ele vai se tornando cada vez visível a nós, quanto mais nós examinarmos a sua palavra, quanto mais nós progredirmos em conhecer ao Senhor. Você que não conhece a Cristo e de repente está aqui, infelizmente, eu posso dizer para você diante das Escrituras, que esse texto não se aplica a você. É impossível para você nesta noite conhecer a Deus, se Deus não tocar o seu coração. Mas você pode clamar, e de repente pode ser que esse espírito de súplica seja a ação do Espírito Santo de Deus em você. Mas não ache que simplesmente porque você tem uma certa simpatia pela teologia reformada, isso vai salvar a sua alma do inferno. É Cristo, e é Ele sim a teologia reformada. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor do universo. A nossa teologia é uma pessoa, a nossa teologia é Cristo. Então, para você que conhece a Cristo e está aqui, quero dizer para você e para mim, nós temos a obrigação de termos um conhecimento de Cristo cada vez melhor. Nós temos a obrigação de chegar no mês seguinte e dizer: Senhor, hoje eu te conheço mais do que eu te conheço ontem. Hoje eu tenho uma certa maturidade. E a maturidade, ela é uma coisa bem interessante, porque nem sempre a maturidade ela vai significar um progresso comportamental. A maturidade muitas vezes vai significar o fato de você saber que você não é maduro o suficiente, que você precisa aprender mais. E esse é o grande problema de muitos cristãos. Acham que podem bancar a sua vida sozinhos. Acham que podem caminhar sozinhos, sem um conselho, sem uma orientação, sem um ministério de ajuda mútua da igreja. E é por isso que seus casamentos são capengas. É por isso que seus
suas várias esferas de relacionamento são bem difíceis e problemáticas, porque nos isolamos. Nós precisamos, irmãos, ter uma confissão bíblica a respeito de Cristo. Quem é Cristo para você? Nós evidenciamos Cristo em todos os momentos. Nós falamos o que acreditamos sobre Cristo. E eu não estou falando aqui de vir aqui à frente e confessar diante da igreja, mas as nossas orações revelam o que nós pensamos sobre Cristo. A forma como nós encaramos o culto revela isso. A forma como nós encaramos a nossa vida devocional revela isso. Nós iremos sair daqui a pouco. E a grande questão é: será que isso incomoda a minha alma? Será que neste exato momento eu já estou pensando ou traçando um plano? Como é que eu vou ler a Bíblia amanhã? Como é que eu vou tirar um tempo? Eu tenho a minha agenda dessa forma. Como é que eu posso tirar um tempo para ler as Escrituras? Conhecer mais esse Senhor, que faz diferença na minha vida, que faz com que eu encare o meu casamento de cabeça erguida, que faz com que eu encare a vida de uma outra forma, que faz com que eu cante, mesmo quando as coisas caminham para o desastre, porque Ele vive. Será que podemos cantar isso? Biblicamente, no Espírito Santo de Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Qual é a sua confissão? Devemos confessar Cristo. Essa é uma evidência de que de fato somos verdadeiros cristãos. Em último lugar, um verdadeiro cristão permanece no amor de Deus. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. O apóstolo afirma que eles haviam conhecido e crido no amor de Deus. Para João, o amor de Deus não era meramente uma informação de domingo, por exemplo. João, ele conhecia, como é que eu posso dizer, de maneira experimental esse amor. O conhecimento e a crença no amor de Deus só é possível porque Deus assim o revelou pelo Espírito. Às vezes as pessoas dizem: Deus ama a todos. Deus não ama a todos. Deus ama a sua igreja. Deus tem demonstrado graça para com todos. Eu posso dizer isso, porque se o ímpio ele acorda, e se as coisas de certa forma caminham para ele de modo que ele pode ter um casamento destituído de infidelidade, ele pode cuidar dos seus filhos, ele tem o que comer, isso é manifestação da graça de Deus. Nem você ama todas as crianças da mesma forma que você ama o seu filho. Deus ama a sua igreja de maneira especial. E esse amor só é possível porque o Espírito Santo de Deus, ele abriu o nosso entendimento para a gente perceber. E só é percebido por conta disso. 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas como eu falei anteriormente, Mateus 11, 25, 26 fala que Deus ele quis se revelar aos pequeninos por amor. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Essa permanência no amor, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira delas tem a ver com permanecer no amor que Deus tem por nós. O contexto de João era um contexto de apostasia. Algumas pessoas estavam abraçando o ensinamento dos gnósticos e estavam saindo da igreja. Eles estavam infiltrados na igreja, pregando heresias, e alguns estavam saindo com eles por conta dessas ideias. E João ele fala que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus permanecem no amor. Ou seja, se você tem o Espírito Santo de Deus, jamais você irá cair totalmente da graça. Você pode cair num pecado muito sério, mas você não perde a salvação, porque é Deus quem sustenta você. É o amor de Deus quem sustenta a mim e a você. E isso tem tudo a ver com o contexto, porque no verso 19 do capítulo 4
ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então o contexto traz essa questão do amor de Deus. Segundo lugar, nós percebemos que a permanência no amor significa a prática do amor para com o nosso irmão. Olha o que aqui diz o versículo 20 do capítulo 2. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Estar cheio do Espírito, ser habitado pelo Espírito, não é essas coisas que nós temos visto por aí. Eu estou todo arrepiado, pastor, porque eu estou cheio do Espírito. Ou sai rolando no chão, ou sai falando coisas que não tem nada a ver, enrolando a língua. Estar cheio do Espírito é amar o irmão. Estar cheio do Espírito é fazer aquilo que não é glamuroso. É o que Cristo fez: obediência, amor, sacrifício, negar a si mesmo. Pai, se quiser, faz a tua vontade, mas que não seja feita a minha vontade, a tua. Essa oração é uma oração desafiadora. Estar cheio do Espírito é permanecer nesse amor. Deus é amor, e se eu permaneço nele, é automático. Isso é automático. A consequência disso é que eu vou falar como ele fala, eu vou agir como ele age, eu vou pensar como ele pensa. É claro que nós iremos pecar, nós iremos falhar, mas as pessoas vão perceber Deus em nossas vidas. E aí entra aquela história que nós falamos no início. O Vitor chega, a gente começa a conversar e eu já estou ali, eu mesmo começo a perceber o meu sotaque. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais e mais nós teremos esse sotaque, nós refletiremos esse amor, nós permaneceremos nisso, porque Deus, Ele não é só uma ideia. Deus é alguém que de fato opera na minha vida. Deus age em mim e através de mim. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele fala que nesse caso, permanecer no amor seria levar uma vida de amor aos irmãos, que consiste na assistência às suas necessidades físicas, materiais e práticas. Aquilo que nós vemos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, por exemplo, quando fala: aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele continua: amar os irmãos é algo que procede de Deus. Segue-se quem vive assim está unido a Deus nessa relação mútua, pois Deus e somente Deus é amor. O amor ao irmão, o amor a Deus, o amor de Deus por nós, a confissão que nós temos a respeito de Cristo, só é possível pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você não pode se contentar com o fato de ter um relacionamento defeituoso com o seu irmão, aplicando esse contexto. Porque se eu sou indiferente ao meu irmão, porque de repente temos divergências de pensamentos, isso deve nos constranger. Porque se nós somos indiferentes, nós estamos simplesmente demonstrando que Deus não habita em nós. É claro que você pode ter dificuldade. E quem fala aqui para você não é alguém que, nossa, eu tenho dificuldade. Eu imagino que alguns aqui também tenham. Mas como é que a gente ora? Sabendo que de repente nós pecamos contra o nosso irmão. Existem coisas que são inevitáveis. Nós vivemos num mundo relativista. As pessoas não querem mais verdades absolutas. E as pessoas de repente não vão gostar de você pela sua posição. Você não tem controle sobre essas coisas. Em primeiro lugar, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso que nós vemos, Mateus? Eu devo amor ao meu irmão até onde isso não fere o meu amor por Deus. Eu não sou o seu redentor, nem você é o meu. Eu devo amar você, porque ao amá-lo, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Mas em primeiro lugar, vem esse amor a Deus. E a Bíblia nos diz, João nos ensina, a nossa comunhão verdadeira é com aqueles que professam o mesmo Deus que nós, que confessam o mesmo Senhor que nós, que são habitados pelo mesmo Espírito que habita em nós.
Nós temos comunhão, porque somos habitação do mesmo Deus. Eu achei muito legal a colocação do presbítero Mauro no início, durante a liturgia, quando fala que nós somos habitação do Espírito Santo. Nós estamos aqui, esse local, ele não é sagrado. De maneira nenhuma podemos pensar isso. É a confissão de fé, irmão, é o que você acredita e eu acredito. Sabe o que é que torna esse momento sagrado? Esse ajuntamento solene de pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Pedro fala que nós somos como pedras vivas. Nós somos como um edifício vivo. E aí, esse ajuntamento ele pode estar aqui hoje, mas ele pode estar na área da minha casa. Mas a gente pode também estar debaixo de uma árvore. Se estivermos juntos, como igreja, ali estará a expressão, um aspecto, uma nesgas, né, do corpo de Cristo. A presença de Deus estará ali conosco. Se Deus está em nós, jamais nós seremos indiferentes à habitação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Jamais nós seremos indiferentes a Cristo. Você deve conhecer e progredir em conhecer o Senhor. Você deve ter uma confissão verdadeira a respeito de Cristo. E você deve permanecer nesse amor. Esse amor que Deus tem por você. E esse amor que você deve ao seu irmão. Como é difícil, mas Deus nos colocou juntos aqui com um propósito. E esse propósito às vezes a gente não entende, mas Deus nos colocou aqui com um propósito. Quando eu cheguei aqui em 2013, final de 2013, foi lindo. Chegando, cheio de papelão em casa. Amor, nós, né, peregrinos, que maravilha, o Senhor nos trouxe para cá, que emocionante. Olha a igreja como nos recebeu, o povo nos abraçou. Passaram-se 3 meses. Aí a gente já estava, mas calor do Nordeste, né? Será que Deus nos trouxe? E nós temos percebido que Deus nos trouxe para cá para trabalhar o nosso coração. Quando a gente deixa de perceber isso e fica se ocupando com outras coisas e não fica de repente preocupado, Senhor, por que disso? Para que isso? Quando a gente se esquece desses pontos, a gente é atrapalhado nesse processo. A gente não atrapalha Deus, mas a gente se atrapalha desse processo de Deus estar ali nos abençoando. E sabe, o ano passado não foi um ano fácil para nós. Nós temos saudade às vezes do Nordeste, da nossa família, mas nós sabemos que Deus nos trouxe para cá para trabalhar o nosso coração. Já que estamos aqui, já que estamos juntos, vamos buscar ter comunhão, vamos buscar crescer juntos, vamos buscar caminhar juntos para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que nós louvemos o Senhor mais uma vez pelo privilégio de sermos habitados por Ele. Você pode ter sido um dia, sei lá, colocado de lado, ou alguém não valorizou sua opinião. Sabe o que é maravilhoso? Deus não valoriza as nossas opiniões que não condizem com a sua sabedoria. Mas nem por isso Deus deixa de habitar em nós. Ele habita e vai mudando a nossa vida dia após dia. Vai mudando a nossa forma de pensar. Às vezes, se você é como eu, às vezes a gente tem medo de expressar uma determinada opinião num determinado ciclo. Porque de repente alguém vai olhar para você, não é tão firme assim não é tão reformado não. E o que é legal é a gente saber que Deus conhece o nosso coração e Ele está trabalhando na nossa vida para que a gente tenha uma teologia bíblica, uma teologia saudável. Deus não coloca um rótulo nas nossas costas e diz, com esse eu não me relaciono mais. Deus chamou você, miserável como eu, tapado como eu, para mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar e usar a cada um de nós para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.